Por que o povo judeu é tão próspero? Oséias 4:6. O meu povo está sendo destruído, são palavras do nosso Eterno, usando o profeta, porque lhe falta conhecimento. Na linguagem de Oséias, o que traz destruição para mim e para você é a falta de algo. Que algo? Conhecimento. Quanto mais conhecimento temos, mais portas abertas, mais alcance, mais possibilidades surgem para nós. Mas quanto menos, mais dominados somos. Quanto menos conhecimento temos, ignorantes nos tornamos, no sentido literal da palavra. Resultado, alguém vai dominar sobre nós. Destruição é o que chega para mim e para você. Quando a gente fala de o povo judeu, a gente está falando geograficamente, Israel é do tamanho de Sergipe. Geograficamente. Sergipe é o menor estado do Brasil. Ou seja, os israelitas geograficamente têm o tamanho do nosso menor estado, que é Sergipe. Assusta a gente. Porque sendo tão pequenos, habitando num terreno tão pequeno, tem um impacto tão global. Mas o povo de Israel não passaram por pouca coisa, não. Só um resumo rápido para você se lembrar. Você lembra que os israelitas ficaram 400 anos cativos no Egito. Foram para lá se multiplicaram. E vocês lembram que quando Moisés foi tirar o povo do Egito, já eram milhões. Alguns afirmam mais de 2. A gente não sabe a matemática, a Bíblia fala o número de homens. Mas se você calcular que cada homem tinha uma mulher e cada casal tinha pelo menos um filho, dá quase 2 milhões de pessoas. Se multiplicaram. Depois você vai para o ano 586, onde a Bíblia fala que Nabucodonosor invade Jerusalém e leva cativo os judeus para a Babilônia. E eles ficam lá mais 70 anos. Aqueles que vão para a Babilônia ficam aprisionados 70 anos. E os que ficam? Lamentações narra isso, né? Morrem de fome. As pessoas começaram a comer outras pessoas para poder sobreviver. Pois é, os dias não foram fáceis. Aí você vai ao longo da história, você chega no ano 70, o imperador é Tito, e Jesus Cristo havia falado que não ficaria pedra sobre pedra no templo de Jerusalém. Pois é, eles invadem Jerusalém, os romanos, destroem o templo, e do ano 70, aí que você tem que ficar atento, do ano 70 a 1948, que 1948, pouco tempo aí, acontece a maior dispersão dos judeus por toda a face da terra. Do ano 70 eles se espalham, saem de Israel, de Jerusalém, e vão espalhados para o mundo todo. Tanto é que você vê, alguns lugares você vê judeus. Aqui em Alto Caporó a gente tem judeu. Pois é. Eles se espalham. E agora, em 1948, é que Israel é declarado como uma nação independente. Portanto, fez agora, dia 14 de maio, 73 anos. Recente. Uma nação de 73 anos de independência, num impacto tão global, como pode? O que esse povo tem? Pois é. Eu separei alguns dados aqui, irmãos. Eles criaram pelo menos 7 coisas agora recentes. Algumas delas vocês usam. Judeus criaram. É de autoria deles. Só vou te lembrar, algumas desconhecidas de nós, mas outras a gente usa e a gente tem envolvimento com elas. Primeira coisa, eles criaram algo que a gente não tem muito contato, mas é de uma tecnologia incrível. Eles criaram um produto chamado Watergen. O que é isso? Um produto que tem pequeno, tem grande, ele é capaz de pegar a umidade do ar e transformar em água potável. Então você pensa numa região seca, num deserto, onde você não consegue água, você pega aquele aparelho, liga na tomada e o aparelho do ar
produz água potável para você beber. Tecnologia que os judeus criaram. É fantástico ou não é? Eu acho fantástico. A segunda tecnologia, que acho também extraordinária, eles chamam de Rework, que é uma espécie de um robô para o cadeirante usar. O cadeirante entra naquele esqueleto robótico e, por causa daquele esqueleto robótico colado ao seu corpo, quando o seu cérebro dá uma ordem para a sua perna, já que a perna dele não consegue obedecer, aquele esqueleto entende a ordem e faz o cadeirante andar. Dá pernas para o cadeirante. É uma tecnologia que já estão sendo usadas no mundo todo, claro que é caríssimo, mas fala sério, é uma tecnologia interessantíssima. A terceira vocês já usaram, imagino eu, é o Waze. Quem tem carro e já foi para algum lugar e se perdeu, ligou o Waze. É um GPS. Você conecta lá, antes tinha aquele aparelhinho, agora os carros já estão vindo com esse sistema, o celular tem esse sistema, você liga o Waze, quero chegar em Carangola, siga na direção. Sempre é uma mulher que está conduzindo a gente lá, eu ponho voz de homem, porque mulher não sabe o caminho, eu ponho voz de homem, porque a probabilidade de errar é menor. É só para perturbar as irmãs. Aí, tecnologia deles. Os judeus criaram, o mundo todo usa. Não é fantástico? Essa quarta aqui eu acho fantástico. Quem já fez aqui endoscopia? Já fizeram? Olha só. Maravilha, né? Não é maravilha. Eles te dão um negócio para você beber, você fica meio grogue, e isso é bom para colocar algo pela goela abaixo para investigar o seu sistema digestivo. Pois é, eles criaram, irmãos, Pilken. É uma espécie de um comprimido que tem uma câmera. O que você vai fazer um exame do seu sistema digestivo? Bebe a pílula e quando ela desce filmando. Ou seja, ela filma todo o seu sistema digestivo. Você não sente nada. É fantástico. Para você entender, o Hospital de São Paulo, israelita, já está usando esse sistema. Caríssimo, claro que é. Mas é algo que eu fico assim, encantado. O sujeito espelha aquela pílula, eles vão higienizá-la, posteriormente reutilizá-la. Acho fantástico. A quinta, todos nós já usamos em algum momento, até os mais vividos. Pendrive. Pendrive foi criado por um judeu chamado Dom Moran. Gente, é fantástico. Ele foi dar uma palestra nos Estados Unidos. Quando ele chegou lá e foi ligar o PC dele, o notebook dele, o notebook não ligou. Deu chute, travou. Aí alguém falou o seguinte com ele: eu te empresto o meu, está aqui. Mas ele falou: não adianta você me emprestar o seu. Os meus arquivos estão no meu e o meu não liga. Aí ele teve uma ideia: vou criar algo que possa ser portátil, levar de um equipamento para o outro. Criou o pendrive. O mundo todo usa pendrive. Na sua casa deve ter uns lá e você deve ter perdido algum já na vida. Eu já perdi. Pois é. Tecnologia de um judeu. Essa vocês vão amar. Vocês sabiam que o tomate cereja foi criado por um judeu? Tomate cereja sempre existiu, mas ele não é igual você come. Porque o tomate cereja original, ele não é gostoso. Porque o que a gente come é gostoso. Não é gostoso? Pelo menos eu gosto. Rapaz, que delícia, um tomate docinho, miúdo, né? Eles modificaram a genética e espalhou essa genética modificada para o mundo todo. E a gente come tomate cereja. E a gente nem sabe que foram judeus que adaptaram, transformaram essa genética. E a última que eu quero destacar, a sétima, eles criaram um sistema Mobileye. Este sistema já alguns carros novos aí já estão usando, que é o seguinte: você está andando de carro, o carro que você está andando consegue detectar um carro à frente, consegue detectar os carros ao lado, e o carro enfreia e acelera sozinho. Então você só precisa tomar mão da direção, porque se ele detectar um objeto na frente, ele vai frear sozinho. Se o objeto distanciar, ele vai acelerar sozinho.
Tecnologia que os judeus criaram. Os carros já estão usando, e a tecnologia dos carros autônomos, isto é, aqueles que não terão motoristas e andarão sozinhos, tem uma base nessa tecnologia. Pois é. Eu vi agora recentemente, vocês devem ter visto as notícias, que agora em maio, Israel foi bombardeado. Mandaram ou lançaram sobre Israel 3.000 mísseis. Escutem, 3.000 mísseis. Sabe quantos caíram dentro da cidade? 1. Tanto é o que caiu matou 12 pessoas. Está no noticiário aí. Eles têm o maior sistema antibomba do mundo. Lançam um míssil contra a cidade. O sistema deles sai um outro míssil que encontra com este míssil que ia matar pessoas, encontra no ar e explode esta bomba no ar para não ferir ninguém. O único critério que eles usaram, estava até contando para a Crícia ontem, eles usam um critério do seguinte: se este míssil lançado sobre eles vai cair ou no mar ou numa região onde não há habitantes, eles deixam cair. Porque custa $50 mil para combater um míssil. Então o que eles pensam? Já que vai cair ou no mar ou no lugar não habitado, é melhor que caia por causa do custo para combater. Agora escutem o que eu disse. Lançaram 3.000 em cima da cidade e caiu 1. Não é fantástico? Eu acho isso fantástico. Pois é. O que torna eles tão diferenciados, irmãos? Queria aprender, tirei 5 coisas que eu vejo neles, biblicamente falando, que a gente pode viver, copiar, imitar, porque nós também somos o povo escolhido de Deus na face da terra. Nós somos o Israel de Deus. Somos o povo de Deus. Separei 5. Primeiro, os judeus buscam excelência em tudo que fazem. Só para você entender, Provérbios 22, 29, a Bíblia diz assim: vês a um homem perito na sua obra? Perante reis será posto, não entre a plebe. Provérbios 22, 29. Irmãos, prestem atenção numa coisa. Os judeus buscam excelência em tudo que fazem. Seja se tratar de uma coisa pequena, não tem muita importância, mas eles vão fazer bem feito. Não existe meia boca. Não existe nada empurrado com a barriga. Eu vou fazer de qualquer jeito, porque de qualquer jeito não. Não. Se eles vão fazer um arroz, vai ser o arroz mais bem feito. Se eles vão fazer uma coisa que é aparentemente tão normal, eles se dedicam intensamente naquilo dali. Tanto é que você não vê um judeu que sabe fazer muitas coisas. O judeu geralmente faz uma coisa, mas aquilo que faz com excelência. Diferente do brasileiro. E até para a gente sobreviver, a gente aprendeu na vida que a gente tem que fazer muita coisa, não é verdade? O brasileiro, a gente precisa ser, por natureza, a gente precisa ser multitarefa. A gente precisa aprender a se virar. Se não deu certo aqui, eu vou para cá. Se não deu certo aqui, eu corro para cá. Pois é. O judeu não. Por tradição, eles são especialistas numa coisa. Se eles vão fazer X, eles vão ser bons naquele X. Mas os Y eles não sabem fazer. Mas, em compensação, fazem bem feito. Irmãos, uma das coisas que me chama a atenção neles é a excelência. Aqui em Alto Capão temos um judeu, e eu já lidei com ele em negócio, porque já morei na casa dele. Você tem que ver o zelo, você tem que ver a inteligência, você tem que ver a capacidade de você lidar e negociar com uma pessoa assim. São excelentes. São daqueles o seguinte: se você dever 79 centavos, não, se você dever 81 centavos, não paga 80 centavos, não. Ele quer 81. Excelência, perfeccionismo. Rapaz, é fantástico. Segunda coisa que eu chamo a atenção e que dá para você exercer como judeu. O judeu zela pela sua reputação. O judeu zela pela sua reputação. Provérbios 22, 1 diz: mais vale o bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata
e o ouro. Escutaram? Mais vale o bom nome do que muitas riquezas. Gente, se tem uma coisa que o judeu preza, é por reputação. Reputação é você ter um histórico sem mancha de vida. Ele preza. Se algo vai manchar o seu nome, aquilo dali vai ter toda a atenção dele, porque ele entende que é melhor ter um bom nome do que ter muito dinheiro. Porque tem gente que tem muito dinheiro, mas se o dinheiro acabar, ele não consegue comprar uma coxinha fiado. Porque ninguém lhe dá crédito. Agora o contrário é verdade, tem gente que não tem dinheiro, mas ele pode ir lá da rua de cima, descer e vazar lá na rua de baixo. Ele consegue fiado em todos os mercados e todas as lojas. Embora não tenha dinheiro, tem caráter, tem reputação. O dono da loja fala: eu sei que você não tem, mas eu sei que você tem caráter. Eu vendo para você. Eu sei quem você é. Por isso que Provérbios diz: mais vale um bom nome do que muitas riquezas. Tem muita gente tendo muito dinheiro, mas o nome já foi. Agora, seria interessante as duas coisas, né? Você ter um bom nome, ter também prosperidade, ter também riqueza. O judeu zela pela sua reputação. Eu nem sei se tem alguém de São Paulo me assistindo aqui, mas se tiver, poderia até, ou hoje ou no futuro, colocar nos comentários aqui. Eu li uma pesquisa, porque a gente está no mundo de tanta fake news que a gente não sabe se pode acreditar, mas eu li isso. Que em São Paulo, a companhia de energia dá preferência para colocar o nome da conta no nome da mulher. Se existe um casal ali, marido e mulher, na hora de registrar, a companhia prefere que se registre no nome da mulher. Razão? A razão é triste para nós homens. A razão que dizem eles que as mulheres são muito mais zelosas e as mulheres honram o que falam. Portanto, se elas têm uma dívida, elas pagam. Eles detectaram que os homens em São Paulo, num geral, não se preocupam tanto com relação a pagar as suas dívidas, as suas contas. E as mulheres mais, razão pela qual optam por registrar no nome das mulheres. Louco, não sei se isso é verdade. Mas que o brasileiro, nós já chegamos à marca aí de mais de 30 milhões de brasileiros com nome sujo. Obviamente, é claro que existem as exceções. É claro que às vezes o nome da gente pode sujar por alguma outra razão que não está exatamente atrelada a mim, e não é porque eu deixei de pagar. Tem uma série de coisas. Porém, o que existe de nome no SPC, ou nome sujo, por gente que fez uma dívida e resolveu não pagar, como disse a Marissa aqui na semana passada. Gente que espera caducar. Não é essa palavra que você usou? Espera o tempo, porque depois vai caducar, aí vai tentar se livrar daquela dívida. Existe? É claro que existe. O judeu não. O judeu zela pela sua reputação. Ele sabe do valor do bom nome. Irmãos, prosperidade tem a ver com isso. Prosperidade tem a ver com como que a gente faz as mínimas coisas. Se você faz aquilo que é pequeno de forma excelente, quando você pegar as coisas grandes, você também vai fazer com excelência. Se eu faço as mínimas coisas de forma, estou empurrando com a barriga, o dia que chegar uma coisa importante para mim, eu também vou fazer da mesma forma. É um estilo de vida, excelência é um estilo de vida. Pois é. E diz a Bíblia que o nome da gente é importante, né? Tanto é que Deus deu o nome a Jesus, e este nome está acima de todo nome. O nome de Jesus está acima de todo nome. Isto é, o nome de Jesus tem sim uma reputação, não há mancha, não há nada que o difame. O seu nome é limpo, o seu nome é puro, está acima de todos os nomes. Terceira virtude que eu vejo nos judeus, que fazem deles muitos, embora sejam 1% da população mundial. Tanto é que vocês lembram quando a barragem se rompeu aqui em Brumadinho? A barragem se rompeu. Você lembra qual o exército que Bolsonaro chamou para ajudar a tecnologia? Chamaram os israelitas.
É tão contraditório, né? Mas não seria os Estados Unidos a primeira potência mundial? Pois é. Quando precisamos de uma tecnologia, chamamos aqueles que o país é do tamanho de Sergipe para ajudar a gente. Porque como é que é a palavra? Tecnologicamente. Essa palavra aí. Eles estão hiper avançados. Você ri, não é? Estou de olho em você. Pois é. Terceira, e escute essa. Essa aqui pega você. Eu acho que você precisa disso aqui. O judeu tem mentores. Tem mentor. A Bíblia diz em Provérbios 15, 22, onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com muitos conselheiros há bom êxito. O judeu sabe da importância de ter um mentor. Gente, uma coisa que eu sofro no ministério, e isso aqui já falei, mas é uma coisa, acho que o senhor deve ter passado por isso também, mas é difícil no ministério, é lidar com a solidão, a falta de mentoria no ministério, sabe? Às vezes a gente se torna um mentor para tantas pessoas, mas quem me mentoria? A quem eu vou? Não sei se o senhor passou por isso, eu passo. O judeu já tem por natureza, ele vai buscar mentores na vida. O que é um mentor? O mentor é alguém que já viveu o que você quer viver. Alguém que já viveu o que você quer viver, e então você chega para perto dele, para ele dar conselhos, direcionamento, ele vai ser o seu GPS. O seu mentor vai falar com você, olha, não vai por esse caminho não, esse caminho aqui, eu já fui, não deu certo. Eu já fui, quebrei a cara. Não vai por esse, mas vai por esse. Eu fui por esse aqui é promissor. O mentor faz isso. E na Bíblia você vê gente sendo mentoreada. A primeira vez que Josué aparece na Bíblia, a primeira vez, diz que Josué era servidor de Moisés. A primeira vez que ele aparece, o que ele está fazendo? Ele está sendo mentoreado por Moisés. Olha a estratégia de Deus. Deus está dizendo o seguinte, Josué, fica debaixo da tutela dele, porque quando ele morrer, você vai substituir ele. Primeiro seja treinado, para depois você exercer liderança. Gente, como que nós brasileiros, nós não temos isso? Nós, se tem uma coisa que a gente não fala assim, se conselho fosse bom, o que a gente fala? Não seria dado, seria vendido. A gente usa essa frase. Se conselho fosse bom, não seria dado. Gente, se tem um provérbio está dizendo que nos conselheiros é que existe a sabedoria. Então, a gente precisa de ter conselheiros na vida. Eu falei na semana passada, o filho pródigo, pai, eu estou querendo viver a minha vida, estou querendo caminhar aí outros rumos, eu estou querendo voos mais altos na minha linguagem. O que o senhor acha disso? O que o senhor pensa disso? O filho pródigo não quer ouvir pai. Ele não quer conselho de pai, não quer conselho de pastor, ele não quer ouvir Deus, ele não quer nada. Ele se acha sábio. E diz a Bíblia que ele que se achava sábio estava fora de si. Que quando caiu em si, ele falou, eu vou voltar. Se meu pai me tratar só como trabalhador, estou bem na fita. Pai, não precisa nem me tratar como filho, me trata como funcionário, que agora eu já estou no lucro. Pois é. Pensa no caos. O brasileiro não tem mentor. Se tem uma coisa difícil para o brasileiro, é da nossa natureza, é receber conselho. Quantas vezes a gente tem a humildade de chegar e falar assim, olha, você já viveu o que eu quero viver? O cara quer casar, né? Você já casou, você tem anos de experiência. Dá uma lição aí, o que você pode me ensinar? Eu nunca esqueço, sou Franklin Ferreira, já contei isso aqui? Acho que eu estou ficando velho, a gente começa a repetir as coisas, é assim mesmo. Sou Franklin Ferreira, 95 anos de idade, ele tinha na época, isso em 2014, não, isso em 2012. Ele tinha 95 anos, já está com o Senhor. Ele tinha perdido a esposa há 5 anos. Eu fui visitá-lo, falei, sou Franklin, eu estou para casar, eu estava namorando a Cris, estou para casar, o que o senhor tem para me dizer aí? Aí ele com lágrimas nos olhos, um senhor de 95 anos, lúcido, com lágrimas nos olhos, ele falou assim, pastor, deixa eu te dizer uma coisa. Eu tenho 5 anos que sepultei a minha mulher. Aí começou a descer uma lágrima e falou assim, mas eu a amo intensamente, tanto quanto antes, quando ela estava viva.
Eu só posso te dar um conselho. Ele falou, eu vou te dar um conselho. Lute por amar a sua esposa. Aí ele citou a Bíblia, né? O amor tudo sofre, tudo suporta. Ele falou, ame intensamente a sua mulher. Eu amo a minha mulher, mesmo depois dela ter morrido. Pois é, eu lembro disso frequentemente. O que eu estou dizendo para você é, ô gente, de repente você está aqui, você está me ouvindo, você está para tomar uma decisão séria, importante, busca mentor. Por causa de um conselho, você pode deixar de quebrar a cara. Por causa de um conselho, pode direcionar você como um GPS, se você atingir o seu alvo, sabe? Então busca, tem um punhado de gente que pode te capacitar, que pode direcionar você. Agora, você precisa de ter uma virtude. Você precisa ser humilde. O orgulhoso não aceita conselho. Quem é você para falar de mim, ou comigo, ou dar pitaco na minha vida? É soberba. Agora, o humilde, ele diz, pode falar que eu estou aqui para te ouvir. Eu lembro de Paulo, né? Primeira viagem de Paulo, a Bíblia diz que foi para a primeira viagem Barnabé e Paulo. A ordem no grego é ordem de liderança. Paulo, você não é o líder ainda não. Quem é o líder é Barnabé. Vai com ele. Ele vai te ensinar e vai te treinar. Pois é, na terceira viagem, a Bíblia já diz, e foram Paulo e Barnabé. Agora Paulo é líder, Barnabé é liderado. Pois é, primeiro eu preciso ser treinado, para depois eu treinar. Mentor. Você devia pensar nisso na sua vida. Ah, eu quero fazer X, de repente eu estou querendo fazer X com a minha lavoura. Veja quem fez X com a lavoura dele, para você chegar para perto, buscar conselhos, ele vai te dar a direção. Ah, eu estou querendo fazer X com o meu comércio. Veja se alguém tem uma capacidade para orientar você. Você vai errar menos. Estou dizendo em áreas, mas isso vale em qualquer área da nossa vida. Pois é. Vamos para o quarto? O que eu aprendo aqui? Deixa eu dizer quem pode ser seu mentor. Número 1, todos nós temos um, Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso maior conselheiro. Portanto, você que é crente, vai tomar uma decisão, a primeira coisa, consulte o nosso amado Consolador. Segundo, seu pastor, o seu líder eclesiástico, pode ser o seu mentor. Seu pai e a sua mãe, se estiverem vivos, podem ser o seu mentor. Um amigo chegado. Gente, nós estamos no mundo de poucos amigos, mas se você tiver poucos, mas bons, podem ser seus mentores. Quem pode ser o seu mentor? Aquele que já está lá, onde você almeja chegar. Eu quero chegar lá. Quem já está lá? Fulano, fulano, fulano. Pois é, vou chegar para perto deles, porque eles já passaram por esse caminho, eles vão poder me conduzir. Quarto, aqui é difícil. Para mim é difícil esta. A quarta característica que eu vejo nos judeus, que é muito difícil, e acho difícil isso para mim, é que os judeus amam a repreensão. Eles amam, notem que eu não estou dizendo que eles odeiam, estou dizendo que eles amam a repreensão. A Bíblia diz em Provérbios 13:18, pobreza e afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução. Olha o resultado, pobreza e afronta sobrevém ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Gente, se você chegar para um judeu e repreendê-lo, ele vai te agradecer, ele vai falar, obrigado, muito obrigado pela correção, muito obrigado por me corrigir, é sinal de que você me ama. Se você não me amasse, você não me repreenderia. Agora chega perto de um brasileiro e corrige para você ver. Te leva para o tribunal. Te processa. Quem que é você? Falando a respeito dos meus atos, eu faço da minha vida o que quero. Percebendo como que existe por natureza uma ignorância e uma soberba em nós? Existe. Quem é você? Pois é, se você chega para um judeu e corrige, você fala assim, meu filho, não faz isso, deixa de fazer aquela coisa, ele vai pegar e falar, muito obrigado. Porque ele entende o seguinte, que a repreensão na vida dele, hoje é melhor ser repreendido por você do que eu chegar lá na frente e quebrar a cara. Você está entendendo? Ele entende o valor da repreensão. Oi, gente, coisa difícil. Eu estou falando isso aqui de mim. Como que é difícil receber repreensão? Ainda mais de quem? Dependendo da pessoa que repreende você.
Mas se Deus nos der, e espero que Ele me dê ainda mais essa graça de receber repreensões, e eu louvo a Deus por quem faz isso, porque quem faz isso é seu amigo de verdade. Quem chega perto de você e fala assim: deixa eu te falar uma coisa, estou vendo a sua vida, parece que isso aqui não é bom não. É porque te ama. Porque quem não te ama, está doido para você cair lá no buraco, para depois rir da sua cara. O amigo não. Eu vou para a quinta e última. O judeu, essa aqui você escute. O judeu exerce generosidade com abundância. Provérbios 11, 24. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, se-lhe-á em pura perda. Irmãos, se tem uma coisa que o judeu faz, e faz mesmo, e vocês podem pensar: mas faz porque é rico. E eu queria colocar uma pitadinha de dúvida na sua cabeça. São generosos porque são ricos ou são ricos porque são generosos? Porque o pobre pode ser generoso. O que tem pouco pode ser generoso. Mas o rico pode também não ser. Então tem a ver com o coração. O judeu é generoso. Ele entende que quando mais se dá, mais se recebe. A gente acha que é de Deus ganhar, né? Mas a gente não acha que é de Deus dar. Eu fico vendo, a gente faz isso com muita alegria, sorteio aqui nas quartas-feiras que a gente fez. Tão bom ganhar uma lembrancinha, né? A gente ganhou coisas aqui simples, às vezes, né? Tinha ali uma pizza, sorteiozinho de uma pizza. Tinha coisa como o gás, que a Jeane lavou a cara, tirou um gás. Jeane, que coisa, hein? É tão bom ganhar. Não é ruim, claro que é bom. Mas a Bíblia fala que melhor é dar do que receber. Eu tenho que me analisar, eu tenho que avaliar o meu coração, porque às vezes eu acho que é de Deus ganhar. Quando eu ganho, Deus, que bom, o Senhor está me abençoando. Mas quando é dar, eu acho que não é de Deus, não. Receber é, dar não é. Eu estou aqui para te dizer o contrário. Dar é muito mais de Deus do que receber. A gente precisa aprender a trabalhar o nosso coração com isso. Ser generoso na medida em que eu puder. Quanto mais generoso eu for, diz a Bíblia que é melhor dar do que receber. E a Bíblia ainda diz: Deus ama quem dá com alegria. Porque às vezes eu posso dar, mas eu posso dar também sem alegria, né? Toma aqui, Cris, não aguento mais. Odiando, mas dei. Mas existe aquele que fala: meu bem, toma, sabe? Estou te dando com prazer. E que coisa boa é a gente poder ajudar com prazer. Sabe, irmãos, para um judeu, o judeu casa, e quando ele casa, ele entende que é uma vez na vida. Ele entende: olha, vai ser um casamento, vai ser para sempre. Ele tem filho, ele fala assim: eu vou criar o meu filho para ser o melhor, honesto, o mais honesto, o que tem um nome mais limpo. Pois é. Deixa eu te dizer uma coisa. Por que os judeus são tão prósperos? Eu trouxe algumas razões aqui. E estas razões, todas elas, a gente pode colocá-las em prática. Porque nós somos o Israel de Deus. Nós somos o povo de Deus, isto é, as bênçãos que eles desfrutam estão também para mim e para você desfrutar. E eu garanto a você que prosperidade, e quando eu falo em prosperidade, eu não estou falando só em dinheiro, que prosperidade é muito mais do que dinheiro na Bíblia. Prosperidade é você estar em paz, consciência tranquila, em comunhão com Deus, em uma vida familiar amorosa. Quer prosperidade maior do que isso? Tem gente pobre, mas tem tudo isso que eu disse a vocês. Pois é, esta prosperidade Deus tem sim para o seu povo, espalhado na face da terra. Porém, existem princípios a serem vividos. Alguns eu trouxe para vocês nesta manhã. E que Deus nos dê a graça de ser também prósperos em todas as áreas da nossa vida. Amém?